Olá, vamos começar aqui mais uma aula de geografia, falando da industrialização brasileira. Nós tivemos uma primeira aula, no qual nós tratamos do surto da industrialização brasileira. Foi 20 anos que a industrialização teve início, mas foi uma industrialização no qual a Inglaterra ela negociava com o Barão de Mauá e foi uma industrialização partindo da iniciativa privada. Agora nós entramos na era Vargas, porque a primeira fase, aquele surto, não deu certo. Ele foi importante, mas ele não prosseguiu. E agora nós temos aqui esse período, que se divide em dois momentos, de 1930 a 45. Neste primeiro momento, onde ocorreu os maiores investimentos. E no segundo momento foi de 50 a 54, 1950 a 1954. E nesses 4 anos houve também vários investimentos. A principal característica da era Vargas foi uma maior interferência estatal, ou seja, o Estado ele investiu na indústria, efetivamente, e foi adotada uma política de substituição de importações, ou seja, a produção era totalmente voltada para o mercado interno. Isso faz até uma diferença dos países do sul asiático, como Vietnã, Indonésia, Singapura. A política deles de industrialização na década de 70 era voltada para o mercado externo. Eles exportavam toda a sua produção. Mas voltando aqui com a era Vargas, o que ele fez para efetivamente industrializar o Brasil? Ele criou indústrias de base, porque a infraestrutura da nossa indústria é muito fraca, assim como ainda é hoje. Nós ainda dependemos muito da indústria estrangeira, da tecnologia estrangeira. Ele criou então uma siderúrgica nacional, foi a primeira criação dele. Depois ele criou a Vale do Rio Doce, e essas duas elas foram responsáveis pela produção de aço e derivados de minério. Nesse contexto é importante a gente ter essa base do aço e do minério. Depois ele criou a CESF, Companhia Hidrelétrica, do Rio Doce. E a última e a mais famosa, ele criou a Petrobras. Então a gente tem aí o quarteto das indústrias nacionais. Detalhe, isso é importante você guardar. Todas essas indústrias são estatais, ou seja, o governo é que tem a detenção dessas indústrias. Hoje a Vale já não é mais estatal, ela foi privatizada. E todo o investimento é de grande parte de capital nacional. Lembrando que toda a produção industrial era voltada para atender o mercado interno. Então era fortalecer a indústria, e o que a indústria produzisse era voltada para o mercado interno. Não ia ser exportado essa matéria-prima. Agora uma outra parte que é importante a gente tratar, e entrando aqui dentro do assunto da geografia, geograficamente falando, esse processo se localizou em 2 estados. O estado do Rio de Janeiro, esse estado foi para Vargas o parque industrial de suas indústrias, e Minas Gerais, no exemplo que nós temos aqui da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, a CHESF. Com o Barão de Mauá foi o contrário, né? Ele concentrou-se em São Paulo e no Rio. Já na era Vargas foi mais voltada para o estado de Minas Gerais e para o estado do Rio de Janeiro. O governo fez algumas intervenções. O que o governo fez para inibir as importações e estimular o comércio das indústrias brasileiras? O governo tinha que fazer um plano para inibir a importação. O que ele fez? Ele produziu um mercado interno e um protecionismo alfandegário. O que é o protecionismo alfandegário? O governo aumenta os impostos das importações e protege a indústria nacional. Ou seja, o produto externo, o que vem de fora, o que é importado, é muito caro. Então ele protege, aí vem a palavra protecionismo alfandegário, ele protege a alfândega brasileira, dando mais valor ao produto brasileiro, deixando ele mais barato, mais acessível e tornando quase que inacessível o produto vindo de fora. Isso funcionou de 1930
a 1954. O que aconteceu para que o Brasil deixasse de ser agroexportador para ser um país urbano industrial? Porque o Vargas tentou fazer 100 anos em 15, né? Ou 20 anos. O que ele fez? A gente era um país rural, um país agroexportador, um país pouco urbanizado. Ele se aproveitou de duas coisas. A primeira coisa, isso é importante você saber, e é um detalhe importante, foi a decadência da cafeicultura. Então, parte do capital acumulado com a exportação do café foi usado no processo de importação. Com esse capital que ele acumulou da cafeicultura, ele conseguiu implantar parte da indústria aqui no nosso país. Outro contexto, é um contexto interno, foi criadas leis trabalhistas para que só o espaço urbano tivesse validades no mercado de trabalho. O que isso quer dizer? Houve um estímulo do homem do campo vir para a cidade, porque no campo não existia leis trabalhistas, não tinha nenhuma garantia, carteira assinada, nada disso. Já na cidade ele criou essas leis para que o homem saísse do campo e viesse ajudar na implantação da indústria nas cidades. Aí a gente cunha aquele termo chamado de êxodo rural. O homem sai do campo para procurar melhores condições de trabalho na cidade. Então são todas as estratégias que o governo usou ao longo do tempo para estimular o homem a sair do campo. As consequências disso que o governo teve mão de obra disponível e conseguiu industrializar o país, apesar de que isso demandou muito da população do campo. E no mundo externo? Porque nós não podemos só olhar as ações dentro do país. O que vem de fora também nos atinge nesse sentido. Nós, lembrando que em 1929 nós tivemos uma crise, né? Uma decadência da economia estadunidense, da economia norte-americana. Com isso, alguns investidores vieram buscar novas áreas de investimento. Lembra que eu disse que o capital usado foi o capital nacional, mas também nós tivemos um capital estrangeiro investindo nas nossas empresas. Mas cerca de 80% era capital nacional e os outros 20% era de capital estrangeiro. Nessa dinâmica, destaca-se os Estados Unidos, que tinha uma política de expansão econômica rumo à América. Aquela expressão, América para os americanos. Mas na realidade essa expressão é errada. No sentido de ação, seria a América para os Estados Unidos, porque eles estavam fazendo uma segunda colonização nos territórios sul-americanos e da América Central. Ou seja, despropriando algo que já é feito já há algum tempo, há algumas décadas, as riquezas dos outros países. O Brasil utilizou-se desse momento mundial, no qual a Bolsa dos Estados Unidos ela caiu, e os Estados Unidos procurou outras áreas de investimento, ele se aproveitou disso, e também com a substituição de um governo, nós agora tivemos uma república, um governo do povo, e a segunda substituição das economias, que deixou de ser do campo, se industrializou o nosso país e se urbanizou. Então foram esses os fatores e os períodos da Era Vargas. Só voltando aqui, uma indústria de base, que nós vimos lá no começo, as indústrias de base, como a Companhia do São Francisco, a Vale e a própria Petrobras, que foi criada no dia 3 de outubro de 1953. E por fim, nós tivemos aí o fim da Era Vargas, em 1954. Ele deixou a frase, saiu da vida para entrar na história. Ele deu um tiro em si mesmo e morreu. Então, pessoal, esse foi o momento da Era Vargas, um momento importante, um momento que a indústria brasileira tomou um rumo, uma industrialização tardia. Lembrando que a industrialização brasileira ela é uma industrialização tardia, mas ela teve essa alavancada na Era Vargas, com a criação destas estatais. Muito obrigado pela atenção e até mais.